Meus irmãos e minhas irmãs, temos toda uma quaresma para o jejum, a oração. 40 dias com o Espírito Santo, 40 dias com Jesus, um tempo primordial, um tempo que cumpre aquilo que diz o profeta: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. O Senhor que se deixa encontrar na sua palavra, nos sacramentos, em especial o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, e no sacramento da penitência na confissão, através da confissão, para que nos reencontremos com Ele, para que mudemos de rumo, para que revisemos nossa vida, o nosso comportamento, os nossos objetivos, os nossos projetos, para que vislumbremos o único bem verdadeiro, o único bem excelente, aquela realidade que verdadeiramente terá a propriedade e a força de preencher o mais profundo do nosso coração. Numa época em que infelizmente tantos se levantam dizendo que o conteúdo da fé, que o Evangelho, que a verdade da palavra de Deus, que a doutrina dos apóstolos está fora de moda, que são práticas superadas, desconhecendo a importância para a moderação dos sentidos, para a moderação da própria vida, na guarda dos sentidos, o cuidado com o alimento, mas no comportamento, na autodisciplina. Disciplinar-se verdadeiramente para construir uma resistência contra as forças do mal, porque a todo momento as forças do mal tentam submeter a igreja de Jesus Cristo. O Papa São Paulo VI dizia que a fumaça de Satanás entrou no recinto sagrado, e somente pelo poder da palavra e da pessoa de Jesus é que o recinto sagrado, primeiro do nosso coração, esse ambiente sagrado será purificado, depois o ambiente de nossa convivência, de nossa relação, de nossa intimidade da fé, poderá restabelecer aquilo que o Senhor espera, se nós de fato conseguirmos enxergar o mundo com o olhar de Deus, com a ótica de Deus, na linha do Evangelho. Se, meus irmãos e minhas irmãs, para o mundo que nega, parece incrível que o Senhor, Salvador, Redentor do mundo, fez jejum. Jesus, que é Deus, que é Senhor, jejuou. E o jejum de 40 dias aqui lembra claramente para nós figuras do Antigo Testamento, lembra o tempo da purificação com o dilúvio, lembra o tempo em que Moisés passou jejuando, se preparando para receber a lei, lembra o tempo de jejum e jornada de Elias até a montanha sagrada, lembra os 40 anos de monarquia de Saul, de Davi e de Salomão, nos lembra, nos recorda os 40 dias que os ninivitas tiveram para obter a mudança de vida, e eles fizeram penitência, uma penitência externa para informar ao coração um propósito de mudança, porque o que não se verifica com a vida, aquilo que se professa com a boca, é esquizofrenia, porque não se pode falar e desconsiderar com a vida. Católico não praticante é uma outra coisa, católico não é. O verdadeiro católico, o verdadeiro cristão é aquele que pauta sua vida na obediência à palavra de Deus, na obediência ao Evangelho, na obediência e na dedicação de fato aos ensinamentos do Senhor. 40 dias nosso Senhor, depois do batismo, conduzido pelo Espírito, porque o Evangelho de Lucas, além de ser o Evangelho voltado para os humildes, para os pequenos, um Evangelho que fala profundamente da infância de Jesus,
um evangelho marcado pela misericórdia, mas misericórdia não foge da justiça. Às vezes se põe relevo à misericórdia como se fosse uma realidade oposta à justiça, de modo algum. As duas realidades estão plenamente em Deus, a justiça e a misericórdia. É também o evangelho do Espírito Santo. Em Lucas, o Espírito Santo unge Jesus. Em Lucas, o Espírito Santo conduz Jesus ao Jordão, do Jordão conduz ao deserto e conduzirá Jesus durante todo o itinerário até a cruz, e o mesmo Espírito irá ressuscitar Jesus. Esse Espírito Santo conduzirá a igreja nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o mesmo autor do evangelho que nós acabamos de ouvir. O Espírito conduz Jesus, e o Espírito quer conduzir a igreja. E o Espírito conduz Jesus ao deserto, e ao deserto nesse estado de conflito, de combate. Sim, Jesus vai se preparar para iniciar o seu ministério, o anúncio do reino de Deus. O reino é de Deus, o povo é de Deus. E para anunciar o reino de Deus, Jesus passa jejuando. A quem olha para o evangelho de forma superficial pode imaginar que Jesus passou 40 dias e somente no 40º dia sentiu fome e foi tentado. O evangelho não está dizendo isso. O evangelho está enfatizando um tempo perene de provação, um tempo de 40 dias em que nosso Senhor foi provado. E quando o diabo se apresenta no 40º dia, está indicando, ligando com o texto do Antigo Testamento, está recordando que simbolicamente Jesus ali está abraçando a jornada, a angústia, a luta de Israel de 40 anos, do Egito à terra prometida. Jesus ali se encontra no estágio humano, humanamente de maior fragilidade. E não é assim que age o inimigo. O diabo não vem quando encontra a fragilidade humana, quando a humanidade se encontra fragilizada. E sobretudo em nossas vidas, porque no que diz respeito a Jesus, a tentação não veio de dentro. Ele é Deus, ele não conheceu o pecado. Nós conhecemos o pecado, diz o Salmo 50, 51, nascemos no pecado. Paulo diz que nós carregamos um espinho na carne, que acaba fazendo com que nós pratiquemos o que não gostaríamos de praticar e deixemos de fazer aquilo que gostaríamos de fazer. É o que ele chama de estrutura de pecado, concupiscência, uma tendência ao mal. Jesus não teve essa tendência ao mal. A tentação é uma realidade que vem de fora, é uma proposta externa. O diabo propõe a partir de realidades externas. Conosco, o diabo age desde o coração. Por isso que nosso Senhor, quando fala no texto de Marcos, fala na realidade de impureza, de impurificação desde o coração. No ser humano, o pecado nasce no coração, está dentro. A tendência está no interior do homem. Por isso que o profeta Jeremias e Ezequiel são tão enfáticos ao afirmarem, ao destacarem a falência e a impossibilidade da lei mosaica de comunicar uma vida plena ao homem, e profetizam um tempo novo, uma restauração a partir de um coração transplantado, a partir de um espírito comunicado, uma vida nova, coração novo, um renascimento que nós só iremos compreender a partir do acontecimento da cruz. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor se encontra no 40º dia jejuando, e o diabo se apresenta diante de Jesus e começa com aquilo que há de mais elementar, como entra na vida de todo ser humano, propondo coisas pequenas. E como dizia o grande Papa Bento XVI, nesta ditadura do relativismo, onde as pessoas vão relativizando tudo, isso não tem problema, pode ser, qual o problema? Isto já é fanatismo. Em meio a esta realidade do relativismo que o Papa denunciava em seu pontificado,
nós observamos, meus irmãos e minhas irmãs, como o diabo entra naquilo que há de mais alimentar. E aqui, observem, no baixo ventre, desde o estômago. Qual é a proposta do diabo? É que Jesus use o seu poder para satisfazer o que há de mais alimentar no ser humano, a fome. E Jesus recorda que não só de pão vive o homem, porque Jesus vence o inimigo com a verdadeira arma do cristão. E qual é a verdadeira arma do cristão? É a palavra de Deus. A palavra é espada e é escudo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. E essa arma se encarnou, esta palavra se encarnou, se fez homem, é Jesus. É com seu próprio poder que ele vence Satanás. Aqui um detalhe, não significa só conhecer as escrituras, porque o diabo também conhece, adiante veremos. Ele citará o texto mais clássico da Bíblia no Antigo Testamento, que tantos têm em suas casas com a folha amarela aberta, uma Bíblia que jamais leem, no Salmo 91, o Salmo da missa de hoje, foi citado por Satanás para tentar ludibriar, persuadir, enganar Jesus. Não é somente conhecer a Bíblia, não é somente andar de um lado para o outro, não é ter ela todo o tempo debaixo do braço, não é ter os textos das Escrituras simplesmente estampados nas roupas, ou ter um quadro do tamanho do mundo em casa com citações das Escrituras, ou ter no para-choque do caminhão, do carro. A palavra de Deus precisa estar escrita, estampada no meu e no seu coração. A palavra de Deus precisa se fazer presente, visível nas nossas vidas, encarnada no sentido de que aquela palavra com seus sentimentos, sendo uma pessoa, seja percebida, seja sentida, seja identificada em nossa vida. E diz Jesus, não só de pão vive o homem, o pão do dinheiro, o pão do trabalho, o pão do prestígio, o pão das glórias deste mundo, o pão do passeio, o pão do lazer. Não só destes pães vive o homem, mas da palavra da boca de Deus, a palavra eterna de Deus que é Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, no capítulo 6, no final do grande relato do discurso do pão da vida, quando Jesus faz uma belíssima exposição sobre a Eucaristia, porque Jesus está ali intimando os discípulos, intimando os que estavam presentes ali, querendo servi-lo, querendo segui-lo. Jesus recorda que seguimento necessariamente passa por abraçar a sua vida. E quando eles observam que a doutrina eucarística não é adocicada, porque o cristianismo não é adocicado. O cristianismo exige decisão. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou você é cristão ou você é outra coisa. Ou você é católico ou você é outra coisa. E aquilo que se professa, diz o autor sagrado, com a boca, deve estar presente no coração. Não é isso que diz Paulo hoje? Não é isso que nos diz Paulo na carta aos Romanos, à comunidade de Roma? A palavra que está nos teus olhos, diante dos teus olhos, está nos teus lábios. Esta palavra precisa estar onde? No teu coração, na tua vida. A tua vida precisa expressar esta palavra. Não só de pão vive o homem, dos pães deste mundo, mas de toda a palavra que nasce, que brota, que vem da boca de Deus. Nós vivemos da palavra de Deus. Quando Jesus, no capítulo 6 de João, olha para muitos que estavam começando a abandoná-lo, ele se volta para o colégio dos 12 e faz um questionamento que nós precisamos fazer sempre. E eu costumo dizer, existe no meio da comunidade cristã uma coisa estranha, incompatível com os valores do Evangelho. Jesus nunca ficou adulando ninguém para ser cristão. Jesus nunca ficou peneirando ninguém como se peneira massa para fazer tapioca, beiju. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre foi enfático. Quando observou que estavam abandonando, olhou para o grupo e disse: vocês também não querem ir? Jesus dá uma sacudida para que eles alcancem o discernimento e tenham a consciência. Por que vão permanecer ali?
Por que você permanece aqui? Por que você ainda é cristão? Por que você não abandonou a sua comunidade, a sua igreja, a sua comunidade, a sua pastoral, o seu ministério? E Pedro dá aquela palavra que é uma palavra do verdadeiro cristão, da pessoa que ama, que adora, que vive na presença de Deus. Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Cremos que tu és o Santo de Deus. Pedro está dizendo: só tu és a palavra de vida eterna. Não existe outro. Logo, não existe outra palavra, não existe outro caminho, não existe outro lugar. Nós não poderemos ter a vida se não estivermos unidos a ti. Mas o diabo não desiste. Nós estamos falando num tempo de provação que é representado por 3 grandes provações. O diabo leva Jesus para uma montanha alta e apresenta os reinos do mundo. E mente, porque é próprio do diabo a mentira. Diz o Evangelho de João, ele é um homicida. A mentira revela a presença do mistério ou do ministério do mal. O ministério do mal se revela na mentira. A mentira é própria de Satanás. Eu te darei tudo isso porque eu recebi e posso dar para quem quiser. Basta que te curves e me adore. Recordemos que o texto do Deuteronômio, a primeira leitura, quando falou sobre as primícias, o autor sagrado apresentou as primícias, lembrou que Israel foi convidada como nação a oferecer os primeiros dons. O que eram as primícias? Os primeiros frutos da terra. Essa teologia vai dar a base para o que nós temos como dízimo hoje. É aquilo que nós apresentamos, os primeiros frutos que oferecemos a Deus com alegria, com gratidão, porque é para Deus. É a melhor parte porque é para Deus. Não tem murmuração porque é para Deus. Não depende de ninguém, é para Deus. O autor sagrado fez um resgate da história de Israel. E no final diz: quando apresentares as primícias, aí sim, tu irás te curvar diante do Senhor e adorá-lo. Como os pães deste mundo, como a família, os amigos, o casamento, os filhos, o trabalho, o comércio, os projetos, se não são capazes de se curvar, de serem apresentados como culto de adoração a Deus, então são ídolos. Idolatria não é somente uma coisa estática. Idolatria ou ídolo, o ídolo pode ser material ou imaterial. É tudo aquilo que na minha vida ocupa o lugar de Deus. É tudo aquilo que divide o altar com o Senhor. O que na minha vida divide o altar com Deus, o que na minha vida ocupa o lugar de Deus, aí está o ídolo, aí está a idolatria, aí está a danação. De curva, o diabo está dizendo: olha, eu conheço os grandes deste mundo. Eu conheço os poderes deste mundo. Eu sei como lidar com os poderosos. Eu conheço a lógica deste mundo. Basta se afeiçoar aos grandes e os pequenos, e o povo seguirá naturalmente o caminho e as ordens dos poderosos. A quem é que deves adorar? Só a Deus. Jesus olha para Satanás e enfaticamente apresenta que o seu habitat não é o habitat dos palácios deste mundo, não é o ambiente dos palanques deste mundo, das glórias deste mundo, dos aplausos deste mundo. O ambiente de Jesus é a contramão, não é o reconhecimento deste mundo. Jesus não se afeiçoa, como o cristianismo não se afeiçoa aos poderes deste mundo. Até porque nenhum poder verdadeiro é se não estiver baseado na vontade de Deus. Mas o diabo tenta pela terceira vez e leva Jesus ao ponto mais alto do templo de Jerusalém, ao pináculo do templo. O que o diabo fará? O diabo que tentou ludibriar, tentou fazer com que Jesus aderisse à sua proposta, usando seus próprios poderes para benefício pessoal. O diabo que tentou persuadir Jesus a servir a lógica deste mundo, a servir aos poderosos, a ser reconhecido, a ser amado, a ser aplaudido pelos grandes deste mundo. O diabo agora dará seu último passo
E o último passo do diabo será usar o poder como um show pirotécnico. Faça algo para que todos reconheçam que você é Deus. Porque Jesus é intimado pelo diabo no processo da tentação, a todo momento com a condicional: se és o Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa proposta vai ecoar ao final do Evangelho. O evangelista afirma que o diabo se retirou para voltar no tempo oportuno, e ele voltará tantas outras vezes. Porque aqui, no terceiro momento, ele está tentando Jesus com a vaidade. E o diabo voltará quando Jesus, depois de anunciar, de ser proclamado por Pedro em Mateus 16 como Messias, Pedro se enche de vaidade, e quando Jesus anuncia pela primeira vez a paixão, Simão Pedro se volta para Jesus e vai tentar corrigi-lo. O texto original do grego diz que ele se coloca na frente de Jesus, significa se coloca como mestre. Ele recebeu um elogio porque falou em nome de Deus, não foi a carne nem o sangue, mas a vaidade fez questão de arrancá-lo, de trazê-lo para baixo. E mais uma vez Simão Pedro fala, guiado pela carne e o sangue, e vai repreender Jesus, e Jesus revela quem é Simão. Aquele que falou pelo Espírito de Deus, aquele que falou por revelação divina, fala como representante de Satanás. Simão Pedro vai fazer coro com o diabo, na mesma linha, na mesma ótica, de que o caminho não é o caminho da cruz, do sofrimento, nada. O caminho é este aqui, é o de glória, é o de reconhecimento, dos aplausos. Jejum, penitência, para quê? E Jesus olha para o diabo e ordena de forma radical, recordando que ele não tem autoridade alguma para tentá-lo. Ele não tem autoridade alguma para pôr a Deus, pôr o Senhor à prova. Israel fez isso durante os 40 anos de jornada. Por muitos momentos, em muitos momentos da vida, Israel pôs Deus à prova. Como nós colocamos Deus à prova? Porque o diabo vai suscitando na mente da gente: como é que podemos seguir um Deus que deixa tantas pessoas passando fome? Como é que podemos seguir um Deus que vê tantas tragédias e tanto sofrimento? Um Deus que pede renúncia, um Deus que pede sacrifício, um Deus que pede penitência. E é por isso que Jesus, no próximo domingo, irá se revelar, se transfigurar no Tabor, mas ordenará aos discípulos que não comuniquem o fato, porque não é possível entender a glória sem sermos iluminados pela paixão. Porque a força de Deus não se manifesta nos grandes espetáculos, não se manifesta nos shows pirotécnicos, não se manifesta nos grandes eventos humanos barulhentos, nas bandas estridentes. A força de Deus se revela na fraqueza e no escândalo da cruz. O poder de Deus é um poder que se revela na fraqueza, naquilo que o ser humano concebe como fraqueza. Porque Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, que aquilo que o homem pensa como fraqueza é muito mais poder e sabedoria de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, definitivamente ao final do Evangelho, Jesus olha para o diabo e destaca que ele já é derrotado, que ele já se encontra na derrota, ele já perdeu. E ele voltará, sim, voltou com Pedro, voltou com aquelas pessoas que queriam, no capítulo 6 de João, fazer Jesus rei depois de ter multiplicado os pães. Voltou com Simão Pedro no Getsemane, depois
que chegaram os soldados para prender Jesus, que Simão Pedro toma uma espada e corta a orelha do soldado Malco, tentando tirar Jesus do destino dele, que era a cruz, e voltará plenamente diante da cruz, porque o coro de demônios diante da cruz será grande, pela boca das autoridades religiosas, com as palavras semelhantes à do diabo: se és o Filho de Deus, desce da cruz e nós creremos, condicionando o ato de fé ao espetáculo. Não, meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqueles que não creram, ou melhor, felizes aqueles que creram sem terem visto. Felizes aqueles que professarem a fé, ou que professarão a fé sem nunca terem visto. A fé verdadeira é a resposta a Deus que se revela no escondimento da cruz, na fragilidade da cruz, no silêncio e no escárnio da cruz. Lá Deus morreu, em João, morreu, ressuscitou e comunicou o Espírito. Na cruz, simbolicamente, a Páscoa inteira acontece, porque Jesus morre, ressuscita e envia seu Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos rezar muito, porque o Espírito está pronto, o Espírito está sedento de Deus, o Espírito tem fome e sede de Deus, mas a carne é fraca. A carne sempre irá ter a tendência ao mal, ao mais simples, ao mais fácil, ao mais cômodo, ao que não exige esforço, ao que não exige sacrifício. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Como o diabo tem ódio da Virgem Maria, porque pode até conceber ter perdido para Jesus, que é Deus, mas ele odeia saber que perdeu para uma criatura. Vamos pedir a Nossa Senhora, aquela que tem a vitória, que é Jesus, aquele que já venceu e que nos quer vitoriosos. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que sejamos livres das insídias de Satanás, para que creiamos que sim, existe um mistério e um ministério da iniquidade atuando, destruindo os lares, destruindo a família, a instituição da família, destruindo os valores de uma cultura ocidental baseada no Evangelho, na tradição da igreja, proliferando a desobediência, a indisciplina, a rivalidade, proliferando a falta de respeito, a falta de amor. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda pela igreja, que interceda por nós, que estamos nestes exercícios quaresmais até a Páscoa, para que nós possamos de fato, com Jesus, morrer para a vida de pecado e ressuscitar para a vida verdadeira, que está escondida em Cristo com Deus. A única vida que vale a pena toda a nossa vida, a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.